Leia a Bíblia, coloque em prática. O resultado é exato como matemática. Toda a escritura é inspirada, pode crer, proveitosa para ensinar, instruir e repreender. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Júnior Saltério Podcast. Você sabe que aqui a gente fala da Bíblia na prática. Aquelas questões do nosso dia a dia, o que devemos fazer, como devemos agir. A Bíblia é o manual do fabricante. Deus nos deu a vida e deixou ali a sua palavra para que possamos ter acesso e saber como devemos agir, como devemos agradar a Ele, como devemos adorá-lo, como devemos viver com os nossos semelhantes. E para a conversa de hoje, nós temos uma convidada muito especial, para mim é muito especial mesmo, como vocês já puderam ver aí na capa do vídeo, já puderam perceber que está aqui conosco, é a minha mãe, Zenaide Aparecida, está aqui conosco. E nós vamos falar sobre o departamento infantil nas igrejas, sobre o cuidado com as crianças, contanto que eu separei aqui um versículo de Provérbios 22:6, versículo muito conhecido, que diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Seja muito bem-vinda, mãe. Se você quiser, pode dar um oi aí para a galera. Obrigada, boa noite, Deus abençoe a todos. Pretendemos essa noite aprender um pouquinho mais, né, na vontade de Deus. E eu agradeço, Júnior, a oportunidade. Amém. Eu também agradeço muito. Então, hoje o tema é Departamento Infantil, Desafios e Vitórias. Porque a gente sabe que tem muitos desafios no departamento infantil, mas não adianta a gente ficar aqui, não seria justo a gente falar só dos problemas, dos desafios. Se tem desafios, significa que tem vitórias também. Então, por isso eu coloquei aqui, departamento infantil, desafios e vitórias. Mas a pergunta que eu faço, aquela pergunta de concílio, que eu faço para todo mundo que vem aqui, ou pelo menos quase todo mundo que vem aqui no nosso podcast. Já antes como eu falei das pessoas que vêm aqui, quero agradecer você que está nos assistindo hoje, está acompanhando esse podcast, essa gravação. Você que vem nos acompanhando, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha com outra pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que muita gente veio através da Zenaide, então você que veio através da Zenaide não é inscrito ainda, se inscreva aí. A pergunta de concílio, que é aquela pergunta que eu sempre faço. Nos fale como foi a sua conversão. A minha conversão, graças a Deus, foi total. Eu tinha 23 anos quando aconteceu. Eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa complexada. E quando eu aceitei Jesus, eu me senti amada de verdade. E foi assim maravilhoso, tremendo, foi uma mudança assim na minha vida extraordinária. Deus é bom. E quem ainda não teve essa experiência com o Senhor Jesus, procure. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, vale a pena. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Eu me converti na primeira igreja batista em Mauá. O pastor era pastor Eli, uma pessoa maravilhosa que me ensinou a caminhar. E foi interessante que a noite que eu me converti, teve um anúncio que naquela semana começaria um evangelismo ali no Parque São Vicente. E a irmã, levante, quem quiser participar, procura aquela irmã. Eu olhei bem para a irmã e quando o culto terminou, eu fui lá, sem saber de nada, só sabia que eu tinha Jesus. E disse que eu gostaria muito de estar evangelizando ali com eles.
E graças a Deus me aceitaram, me acolheram, me ajudaram. Eu trabalhava às 2 horas da tarde, eu levantava 8, eu estava ali 8 horas da manhã, ia para a rua com eles, voltava, almoçava e já ia para o meu trabalho. Foi uma experiência assim tremenda. Então, o evangelismo já entrou no primeiro dia que eu aceitei Jesus. Graças a Deus, foi uma experiência assim maravilhosa. Amém. O pastor Eli era de qual igreja, você falou? É Batista de Mauá, primeira igreja Batista em De Mauá, na Mauá. Barão de Mauá. Ah, Sim. sim. Mas tem uma história aí que eu, que sou filho, já ouvi algumas vezes, da experiência, da visão que você teve. Acho que foi até Oh, anterior aos 23 anos, não foi? quando eu aceitei Jesus, como eu Hum, disse que eu não me sentia amada, eu vi o Senhor Jesus com o joelho no chão hum, e o outro dobrado, e ele me abraçando. Até hoje hum. eu tenho essa visão na minha cabeça. Não dá nem para lembrar, me perdoem. Já emociona. É tremendo. Tá bom, É, eu sei como que é, porque falar de Jesus é isso aí. Não tem é. como. Esses dias eu ouvi um pastor falando assim, mas é emocionalismo. Os nossos irmãos pentecostais, ele falou assim, numa pregação muito boa. Ele falou: é claro que a gente se emociona, a gente está falando de Jesus, como que eu não vou me emocionar? Né? Porque daí um tradicional falou para ele: vocês são muito emocionais. Ele falou: mas eu me emociono, eu expresso a minha emoção mesmo, dando glória e gritando. Então, é que também cada um tem uma maneira, outros choram, né? Outros ficam quietinhos. Mas falar de Jesus sempre gera uma reação, com certeza. O amor de Jesus nos constrange. Sim. É tremendo. E, e quando você percebeu que Deus estava te chamando para evangelizar crianças, você falou que o evangelismo estava lá no primeiro dia de No conversão, primeiro mas e para trabalhar com crianças, como que se deu isso? ato. Assim que o primeiro ano de conversão, a igreja também promoveu um curso, né, da APEC para as mulheres ali da igreja. E eu participei desse curso de evangelização da APEC. E era um curso de evangelização para as crianças, né? Em prol às Sim. crianças. E Uhum. dali até hoje, eu amo trabalhar com as crianças, eu amo falar de Jesus para as crianças, é tremendo, é maravilhoso. Então, foi no mesmo ano que eu me converti. E de lá para cá eu já comecei um trabalho com as crianças. Aonde eu tô, tem criança, e aonde tem criança, eu faço reunião com elas. Deus é bom. A, a lembrança que eu tenho é lá no Parque Aliança, em Mauá, e você fez um trabalho com as crianças da rua, aí passava filme também, ou era nem era retroprojetor, não era retroprojetor que chamava, era aqueles slides Era em cima, slide. né? Então, Colocava no aparelho, punha um isso aí lençol branco na trocava, parede, a luz tinha que estar é, apagada, e ia isso, tirando a figura e colocando outra e colocava colocando outro outra. e fazia aquele barulhinho na hora que passava de um slide para outro, fazia clac, eu tenho aquele barulhinho na minha cabeça até hoje. É Interessante. verdade. Eu tinha o quê? 3 anos, de 3 para 5 anos, 2 para 5 anos. Lembro, apesar da É, idade ser lá atrás, tenho lembrança dessa época aí. muito bom. E, e assim, foi muito interessante que eu lembro que quando eu completei 26 anos, eu lembro essa idade, eu voltei no Parque Aliança, não sei para que a gente foi lá, falar não sei com quem, eu e o Felipe. E a gente lá conversando com alguns vizinhos, um rapaz me chamou e falou: "Pô, vocês são filhos das idades, não são?" Eu falei: sim, somos. Aí ele se apresentou, não me recordo o nome dele. Ele falou: eu me converti naquele trabalho na casa de vocês, o trabalho que a Zenaide fazia. E eu hoje congrego na Assembleia, estou muito bem. Eu lembro eu falei 26 anos, porque
ele tinha justamente a minha idade. Ele tem a minha idade, né? Não tinha, tem a minha idade na época, 26. Então isso foi muito marcante, né? De saber que uma pessoa, depois de muito tempo, lembrou do filho da Zenaide, porque a Zenaide fazia o trabalho com as Assim, crianças, e ele se converteu ali enquanto criança. E existe uma muito bom. estatística que mostra, que revela realmente que a conversão ela se dá geralmente entre os 4 a 14 anos, algo assim. E passou disso, já vai ficando mais trabalhoso, o coração já vai ficando mais endurecido, os espinhos, a correria pelas riquezas da vida, né, as coisas da vida já vai abafando mais, mas dos 4 aos 14 é onde existe o maior número de conversão. É E a aí, fase onde é mais fácil, né? sim, e foi A aí fase mais fácil. onde foi aí onde esse menino se converteu, né? Eu também me converti pela sua pregação. É, É, foi tremendo, foi maravilhoso aquele trabalho. Deus é bom, né? Deus usa as pessoas quando elas se colocam à disposição do Senhor. sim. Deus usa. A obra é do Senhor, a glória é para o Senhor. E aí nós temos uma outra experiência que eu quero que você conte, e você contou para mim, agora eu quero que você conte aqui para o pessoal que está aqui. Aquela vez que você voltou para Minas, e aí o rapaz falou assim, uma mãe falou assim, Rosinaide, muito legal o trabalho que você está fazendo lá. E você falou assim, não, mas não está tendo mais o trabalho na minha casa. E aí a mãe disse, mas o meu filho todo dia sai daqui dizendo que está indo lá na Zenaide. Mãe, eu estou indo na Todo Zenaide. Todo sábado, dia né? não, todo sábado. Estou indo lá na Zenaide. Como que foi isso daí? Conta aí, porque essas coisas são legais as pessoas ouvirem. É, porque as crianças, eu fazia reunião no sábado e as crianças, então, falavam, mãe, estamos indo na Zenaide, Uhum, lá, né, interior, muito tranquilo as crianças irem e virem. E eu voltei para Mauá, mas uhum, antes de vir para Mauá, esse serviço com as crianças, eu passei a responsabilidade para uma igreja local, que é a igreja presbiteriana. E as irmãs continuou esse trabalho. sim. Só que as crianças continuaram dizendo, vamos na Zenaide, vamos na Hum, Zenaide. E quando a mãe me disse, meu filho foi lá sábado. Aí eu, mas não está sendo mais a minha casa. Mas ele fala que está indo para a Zenaide. E eu conversando lá com a tia, ela me disse, eles falam que está vindo para a Zenaide. Nós vamos lá na Zenaide. Inclusive, em uma outra viagem minha lá, eu estava no mercado, encontrei um dos rapazes que eu trabalhei com ele quando ele era criança, e ele falou: Dona Zenaide, me falaram que a senhora morreu. Mas por quê? Porque a mulher da casa que agora fazia reunião faleceu. E como eles falavam que hum, ia na Zenaide, aí pensaram que eu que tinha é, falecido. que coisa. Interessante, porque agora ele já era um rapaz, né? Ele já era um Uhum, rapaz que foi comigo, mas as crianças continuavam sim, indo ali. Então, ele escutei dizer que a senhora morreu. Falei, pois é, morri para o mundo, nasci para Jesus. isso. Mas o que eu acho, o que eu entendo de lição em tudo isso é o fato de a gente começar a fazer algo, como você falou, se dispor a fazer alguma coisa e Deus vai trabalhando. E às Vai vezes, trabalhar. no meio do caminho, por conta, como a gente colocou no tema, por alguns desafios, a gente pode achar que aquilo não está dando frutos. Mas depois de tempos, a gente, como o rapaz que com 26 anos de idade veio falar sobre você, e esse rapaz aí também em Minas, até achei que você tinha morrido, porque disseram que você tinha morrido, mas quer dizer, gerou alguns frutos ali. Então, a gente pensa que às vezes não está gerando ou é um trabalho em vão, mas a palavra de Deus diz, né? No Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Não é vão. Eu tenho, para a glória e honra do nome do Senhor, lá em Conceição dos Ouros, uma filha da fé que é minha filha do coração.
E toda Uhum. vez que nós vamos lá, nós sentamos junto. Hoje ela tem família, Hum. tem 2 filhas, e eu sinto o mesmo carinho pelas filhas dela. Então, assim, a nossa amizade continua, a fé continua. Às vezes nós trocamos, né, conselho uma para outra. Então, assim, é maravilhoso o fruto que o Senhor germina, né? Sim, Maravilhoso. amém. E aí a gente percebe uma coisa que eu observo muito. Eu estive no departamento infantil por um período e acabei saindo por outras demandas, mas até pretendo voltar no sentido assim de repente ir lá, dar uma aula, ou na própria IBD, na aula para as crianças, e tenho conversado com alguns homens da onde eu congrego, para que eles possam se fazer presente, mesmo que eles não forem dar aula, mas estar lá no, no momento da aula, por conta da presença masculina. Nossa, essa minha classe, os homens falham muito nesse sentido, eles delegam muito a criação e o cuidado para as mulheres, que são especialistas natas em fazer isso, mas o cuidar das crianças não é uma prerrogativa só feminina. A Bíblia Não, deu essa instrução, na verdade, para o homem. E às vezes a gente falha, a gente fala, isso aí é com as mulheres, elas trabalham nessa área aí. Você percebe, então, mas seria importante a presença masculina? Mas é, nossa, é essencial. E o trabalho de evangelismo com criança não é só para as mulheres. Uhum, Agora, na nossa igreja, né, onde eu congrego atualmente, na Primeira Igreja Batista Nacional em Mauá, onde o pastor Duvani é o nosso pastor, uhum, ali tem um casal, temos 3 à noite, 2 salas de idade diferente, que a uhum. mulher fica numa sala, dos menores, e dos juniores fica o esposo dela. Sim, sim, sim. Isso é maravilhoso. Ela trabalhava, precisou de um ator, aí falou: bem, é você, hoje você vai me ajudar. E ele Hum, foi, ele gostou, as crianças gostou e pronto, ele não saiu mais dali. Então, que assim, bom. a presença masculina é essencial, essencial. A mãe educa, o pai educa, né? É essencial. Eu espero em Deus que vocês, homens, se levantem para também. Eu tenho certeza, as crianças amam também a presença masculina ali. Sim, É muito importante. porque é igual a família, que de repente a gente sabe que pode acontecer, a criança acaba crescendo mais com a presença só da mãe, ou só do pai, ou em questões, a própria casa mesmo. Já escuto muito, já ouvi muito assim: olha, tem a reunião de pais na escola, de pais e mestres, a gente falava antes. Hum, E geralmente não, a mãe vai. Ah, isso é coisa de mãe. Eh, chamou os pais lá na escola. Não, a mãe vai, porque isso aí, a mãe que conversa. E a mãe tem mais um jeito. Realmente, pode até ser. Mas o pai não deve se eximir, se Azeitando. excluir desse momento. É, Porque não. não é à toa que Deus fez pai e mãe. Não foi mãe e mãe, né? Como querem inculcar nas cabeças de muitas pessoas, ou pai e pai. Pelo contrário, pai e mãe. Então, lá no cuidado, na igreja também, precisa haver a figura masculina no departamento infantil, né, na Isso. salinha das crianças, na IBD. Na IBD. Uma coisa que pode na salinha à noite é os homens serem um auxiliar, por exemplo, para que as Isso. crianças não saiam só da sala, né? Uhum. Precisar de uma água. Então, é excelente que pelo menos se inicie como auxiliar ali, né? Não precisa Sim. estar dentro da sala, está na porta, está na janelinha, está um lugar próximo Uhum. onde as crianças podem vê-lo, onde a Uhum. professora pode pedir um auxílio se precisar. Muito bom. E é o que você falou, elas gostam, as crianças gostam Criança disso. amam, E amam. se a gente voltar no assunto lá da faixa, né, dos 4 aos 14 anos, é uma faixa etária que é mais propícia ao evangelho.
criança entende tudo mais rápido do que o adulto, né? Até o evangelho parece que elas entendem mais fácil É. do que Eu o acredito que adulto. nós vamos chegar lá. Mas por que você entende que é um terreno fértil, o evangelismo com crianças? Isso, a criança, ela tem curiosidade, né? Hum, Ela tem a novas ideias, a experiência, ela tem essa curiosidade. E outra, ela tem um coração hum, puro, um coração sem preconceito, sem maldade, né? ah, Então, ela aprende rápido, ela absorve as informações como se fosse uma esponja. uhum, Então, essa fase, ela tem muita facilidade, é um período crítico para desenvolverem as crianças hum, no uhum, mundo no espiritual dela, né? E nas formações de valores também. hum, Aqui, em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o que fica para os pais? O que fica para os cuidadores? Passar, ensinar a palavra de Deus para a criança. E hum. a palavra de Deus diz que nós devemos falar todo momento, Tempo inculcar todo. na cabeça da criança, né? A palavra de Deus, a vontade de Deus. E o caráter da criança, ele é formado até a sua personalidade de 5 a 7 anos. O Hum, que a criança aprender aqui na sua infância, ela vai levar para a sua vida toda. uhum. E nós sabemos que a adolescência é uma fase onde existe um vazio, existe uma dúvida, existe uma dificuldade na infância, até que a gente entenda o que é, o que não é, o que tem valor, o que não tem, o que é certo, o que é errado, mas eu vou falar uma coisa: se a criança cresce no conhecimento de que Deus a ama, Hum, de que o Senhor é com ela, eu acredito que na adolescência, quando passar alguma dúvida, algum medo, alguma insegurança, ela vai saber que Deus é Deus. E ela vai se segurar no Senhor. Porque o tamanho do vazio que esse adolescente sente, qualquer pessoa sente, é o tamanho certinho do nosso Deus. Só uhum. Ele pode preencher. Então, é de grande valor ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças. De grande valor. Amém. É a hora, é agora, é a Uhum. fase. É É muito o importante. texto que a gente leu em Provérbios diz: ensina a criança no caminho. E diz assim: ensina a criança. Algumas versões a gente vai encontrar o termo menino, mas a gente entende que é a criança. E A criança. às vezes a gente escuta assim: ah, deixa, é criança. Né? Aquela clássica frase: ah, eu deixei ele em casa, ele tá cansadinho, domingo de manhã, não trouxe para EBD não, ele tá cansadinho, tadinho. Eu entendo que isso, se nós fazemos isso, nós estamos impedindo a criança de vir a Cristo. E Jesus disse: não as impeçais. Se eu É deixo ela dividir. domingo de manhã, quer dizer, ele não vai na igreja carregar pedra, ele não vai na igreja ter que responder o problema de matemática. Não, ele vai na igreja ouvir a palavra de Deus e outra. Geralmente, domingo de manhã, ele acorda mais tarde do que no decorrer da semana. Então, eu fico chateado ouvindo isso, porque nós estamos deixando de ensinar a criança no caminho. Estamos Mas, deixando. claro, há situações. Poxa, domingo acordou, tá gripado, ou coisa do tipo, né? Tem perigo de contaminação.
Mas, assim, aquela frequência isso acontecer com frequência é perigoso, e isso eu estou falando, é impedir a criança de se chegar a Jesus. Impedir a criança de chegar. E ela vai deixar de se sentir uma pessoa segura, Uhum, né? Porque toda segurança nós encontramos no Senhor em qualquer idade, em qualquer situação. É uhum, no Senhor que nós encontramos segurança. amém. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não E tem você outro. falou dos adolescentes, agora você também atende os adolescentes aí na sua casa. Não sei se continua. Mas antes de você falar dos adolescentes, fala como começou o projeto agora aí na sua casa em Mauá, porque você voltou de Minas, chegou em Mauá também tinha criança, e aí tem o trabalho aí ficou conhecido primeiro como na garagem, né? Garagem. Na garagem foi quando eu vim de Minas, eu fazia o que lá? Eu trabalhava com criança. Hum, Então, já procurei logo uma família que tinha 3 crianças e comecei com elas, e depois pedi uma garagem para começar esse trabalho, e ali nós reuníamos as crianças, era todo sábado, ainda continua sendo, às 14 horas, hum, e as crianças chegavam uma e saíam, teve uma fase que saiu 8 crianças, porque eram famílias que se inscreveram nos predinhos do BNH, hum, e os predinhos saíram, os apartamentos saíram, ficaram felizes, glória a Deus, sim, sim. e o trabalho continuou lá, depois passou para minha casa. Comecei de lá da garagem, aqui na minha garagem, depois agora a gente faz dentro de casa mesmo, graças a Deus. E eu me lembro que lá no Aliança, quando você era pequeno, eu fiz um trabalho com idade, assim, não era, eu nem sabia, mas foi Hum, de Deus, porque eu reuni as crianças, fiz um trabalho de evangelismo com as crianças, depois eu fiz um trabalho de evangelismo com os jovens, né, os adolescentes, e depois eu fiz um trabalho de evangelismo com as mães. sim. Então foi aquele quarteirão para a glória e honra do nome do Senhor. Eu sei que ouviu de Jesus os que moravam ali. Sim, Então, amém. é muito bom porque chega uma idade que os jovens, eles começam, depois que passa adolescente, eles começam a achar que não tem tanta importância. Mas o importante é a gente saber que a sementinha foi plantada ali, né? Sim, Certo? O com certeza. importante é isso. Como a própria Bíblia ensina, tanto em Provérbios 22:6, que diz: ensina o caminho que deve, no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará É, dele, quanto no sentido de é uma plantação, o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda. Vai demorar um tempo para crescer, ela vai crescer, né? Um dia, quando a gente estava falando na sala de EBD com os adolescentes sobre a fé que move montanhas, que fala para o monte, ó, sai daqui, vai para lá. Teve um adolescente que falou, de repente a gente não vai ver essa montanha saindo de uma hora para outra, mas são chuvas, são os ventos que vão levando aquela montanha para outro lugar e isso vai demorar anos. Eu falei, rapaz, que sabedoria nenhum adolescente. um Mas aí, adolescente. mas aí foi onde você não chegou. Agora você trabalha com os adolescentes também na Sim. casa. Sim. Mas como que surgiu essa demanda? Por que que você começou a trabalhar com adolescentes também? Aconteceu que eu percebi que eu falava reunião de criança e eu ouvi, eu vou fazer 13 anos, então esse ano eu não vou vir mais. Eu falei, e eu comecei então a fazer uma reunião à noite de quinta-feira com os adolescentes e de sábado com as crianças, porque Uhum, os adolescentes é Bíblia na mesa, né? Então, é isso que me chamou a atenção. Quando eles vão saindo da idade de criança, eles já querem outra coisa, já não sou mais uhum, criança para ficar aqui nesse meio. uhum. Então, é isso. Foi assim que Nossa, aconteceu. muito bom. A reunião E com os tem, adolescentes. e tem
para a gente caminhar para o final, tem alguma experiência que você gostaria de falar? Uma experiência além dessas que você falou, mas alguma coisa que te marcou, experiência com alguma criança, ou com algum adolescente, ou com algum dos pais, sei lá. A experiência que eu posso contar a experiência que eu tenho com a Gabriela, né? Eu vivi com Hum, ela desde pequenininha até hoje. hum, A experiência. Eu falo assim, a experiência com o trabalho das crianças só aumentou mais, né? O amor pelo trabalho, pela evangelização, mas assim, uhum, algum fato específico que eu me lembre, sempre foi, sempre foi muito bom, né? Sempre foi um trabalho onde as crianças aceitam muito bem, uhum. né? Mas nada assim impactante assim que eu possa lembrar e falar aqui, né? É, Você mas, disse que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22:6, Marcos 10:14, Mateus 19:14 também, aquela passagem que os discípulos trouxeram, as crianças e os discípulos quiseram impedir, né? E hum, Jesus diz: Deixai vir a minhas criancinhas, porque de tais são o reino de Deus. sim, sim, Então, nós não podemos impedir, como você falou, impedir da criança ir à igreja, da criança estar num trabalho onde ela vai ouvir do Senhor Jesus, né? Mesmo verdade. que a família não seja evangélica, porque a criança vai ouvir, ela vai aprender e amanhã a escolha é dela, né? Porque o mundo hoje ele tem muita coisa a oferecer. E a Exatamente. maioria das vezes não são coisas que traz um amadurecimento espiritual, não traz um aprendizado que ela possa levar para o futuro, né? Então, é muito importante que os pais estejam liberando, sabendo que ali é um lugar onde ela vai ouvir coisas boas, ela vai aprender coisas boas, né? Eu acredito que vale a pena, porque o mundo está chamando, está atraindo, e geralmente não é para um crescimento, um amadurecimento espiritual e nem emocional para a vida dessas crianças. Então, nós Verdade, devemos tomar cuidado. com certeza. Mas qual foi a experiência com a Gabriela? Porque você, Gabriela, o Gabi, é, você falou. comece... Gabriela, Ah, eu comecei a trabalhar com ela e os irmãos dela, a Gabriela, a Graziella e três irmãos. hum, E até hoje, ela hoje é casada, foi o que eu falei, tem família, e até hoje nós hum, temos um bom relacionamento, que muito bênção, gostoso. que Eu a bênção. digo, eu a amo. Amém. Glória a Deus. Fala pra gente o que que mudou em você ao longo desses anos trabalhando com criança. Só se aprimorou, né? A Uhum, experiência, o amor com as crianças, o conhecimento da vontade de Deus na minha vida, o hum, amor pela obra. Então, assim, não mudou, melhorou, acrescentou, na verdade, né? Muito bom perfeito. essa experiência de caminhar com o Senhor Jesus, muito bom. E trabalhando no departamento infantil. No departamento infantil. Então, Eu fiquei em Minas desde janeiro, 3 meses lá. Aí, hum, quando eu voltei, pensa que alegria, eu falo, isso vale a pena. hum. Dessa vez As você foi lá para crianças da passear em igreja, Minas, é isso? fiquei Para três quem meses, está janeiro, ouvindo fevereiro, entender. março, Aham, passeando, né? uhum, Passeando, esse ano de 2026. Quando eu voltei para a igreja, pensa que gostoso receber o abraço das crianças. hum, E como uma saiu da sala menor, Zé, você não vai ficar mais com a gente? Falei, pode deixar. Vou ver se eu consigo. Aí falei com a tia. Aí esse mês eu vou ficar na sala dos juniores e ela ficou toda feliz. Então, assim, é prazeroso. Muito bom, que bom. muito bom. E sabe quem é Sou, a menina? É filha do Caio, você conhece.
Ah, sim. Ah, Então, ai, peraí, eu vou lembrar o nome dela. Ixi, não tô conseguindo lembrar o nome da filha dele. nossa. E agora, Você também não lembra? Pronto, vou cortar essa parte. vou cortar essa parte. Não sei se é Júlia, acho que é Júlia o nome dela, Júlia. Hum, Lembrou que é Júlia, não? Não, não lembrei. Não tô Não. lembrando, não. Corta. Corta, corta, corta. Mas um abraço pro Caio, pra família, pra Sheila, É, para os não dá. meninos. Faz tanto tempo que eu não falo com eles. Mas, essa questão da Libras, que te motivou, que Oh, te levou, porque agora você está fazendo um curso de Libra, está falando muito bem, colocou um vídeo no grupo da família esses dias. Não, pelo menos para mim, pelo que eu observei ali, parece que você está bem tranquila fazendo e os sinais. então, a Libra é uma coisa que há muito tempo eu tenho vontade de desenvolver, Hum, mas não colocava como prioridade, né? Porque afazeres hum, nós sempre temos. Principalmente se você trabalha no departamento infantil, você tem um tempo, você vai estar ali preparando lição, organizando e sempre fazendo programação. Então eu ia deixando de segundo plano. E agora eu tomei uma decisão, falei, não, eu tenho vontade há muito tempo e ingressei e eu sei que pode acontecer, até de eu hum. poder ajudar alguma criança, né? E eu vejo que nessa idade, assim, é muito bom fazer algo novo para também O que exercitar que o significa nosso, isso, a é, idade? a Ah, idade, para exercitar o nosso cérebro. É muito bom fazer algo novo, né? Fica a uhum. dica para quem já passou dos 18 anos aí, como Sim, eu, sim. assim, fazer algo novo, estudar algo novo, é muito bom. Aí sim, bom. E aí você pode acolher alguma criança surda que apareça Que na apareça. sua sala. Até agora não aconteceu. Até agora não aconteceu. Uhum. Mas E agora como eu vai falo, acontecer. eu sempre tive vontade, e de repente Uhum. ficou assim, me vindo isso, Libra, Libra, Libra. Eu Uhum. falei, tá bom. Então eu vou fazer um curso de Libra e está sendo prazeroso. Bem, glória a Deus. Muito bom. E você falou dos prazeres, nós colocamos o tema aqui do podcast de hoje, do episódio de hoje, os desafios e as vitórias. Fala pra gente aí quais são os maiores desafios de quem trabalha na evangelização infantil hoje, de quem trabalha no departamento infantil, no sentido geral. Então, o maior desafio, eu falo assim, para quem trabalha quem tem o desejo de evangelizar criança, né? Uhum. De reunir criança, de levar criança para a Sim, igreja. O maior desafio são os pais que não permitem, né? Então, muitas das vezes fica difícil as crianças entrarem em contato com alguém, com a lição, com a palavra, com alguém que interage, que pode interagir com ela, geralmente porque os pais não deixam por cultura, costumes, outras religiões. Então, a maior uhum. dificuldade é essa, de trabalhar com criança, a maior dificuldade, porque elas têm os seus responsáveis, né? Sim, Então, sim. preciso da autorização deles. Eu, no particular, sou muito grata às mães, os Uhum. pais, confiam, que liberam seus filhos, né? Para que a gente possa estar falando do amor de Jesus. A maior dificuldade é essa, eu As acredito. novas tecnologias de comunicação não seria uma dificuldade? Como que você encara isso? Tá? Celular. Eu digo assim, quando eu falo que nós precisamos ter meios de Hum, atrair as crianças, tanto os educadores como os próprios pais, hum, exatamente por conta deles terem tanta atração na própria mão. sim. Então, se não inculcar na cabeça das crianças o que é bom, qual é o caminho, qual é a verdade, eles podem. E o que eu digo para os pais,
Tire um momento, nem que for 15 minutos. É, Um momento, reúne com seus filhos. Vamos ler um versículo. Se você não sabe, procure no YouTube um cântico evangélico para criança que seja curtinho, porque para começar com criança pequena não pode ser uma coisa muito cansativa, muito longa. Então, vamos ler um versículo, vamos falar sobre esse versículo, pode ser Efésios 6:1, né? Obedecei os vossos pais no Senhor. E ler a Bíblia, orar com a criança, porque eu falo assim, orar com a criança é diferente de orar pela criança. É diferente. Já orei com criança que chorou. Criança. Então, orar com ela é diferente de orar por ela. Nós devemos orar pela criança, mas nós devemos orar com a criança. E se os pais tiver ali 15 minutos, vamos ler um versículo, o papai vai orar com você, vai orar por você. E se você tiver alguma dificuldade agora, você vai me contar. E nós vamos orar. Eu me lembro que uma das nossas reuniões na nossa casa, quando eu perguntei, você disse, tem um menino na escola que fica me chamando de quatro olhos. E eu disse para você, você não ouve, você não vê e você não fala com ele. Porque ele quer deixar você irritado. E eu até esqueci. Passou um tempo, você disse, mãe, o que você falou funcionou, o menino não mexeu mais comigo. Agora, se eu não tivesse aquela reunião, aquele momento de perguntar, quer orar por um menino na escola, uma menina ou uma professora, você tem alguma dificuldade, porque é um momento onde a criança adquire mais confiança, mais liberdade de se abrir com os pais. Então, esse é um momento muito bom na palavra. E aí você vai colher o que teu filho está, às vezes, passando até uma dificuldade aí, através de um jogo, através de um aplicativo na internet. Nós temos que tomar muito cuidado com essa internet, muito cuidado. Cuidado com os nossos filhos, cuidado com as nossas crianças, muito cuidado. é muito rico essa informação aí, justamente porque qualquer criança, qualquer pai aqui vai identificar, pai e mãe. O filho chega da escola, você vai buscar o filho na escola, você pergunta para ele, como que foi hoje? Ele vai dizer, normal, legal, bom, só isso. Acabou. Ele não vai explicar, não vai acontecer alguma coisa diferente, ele não vai contar que aula que teve. Mas nesses momentos aí da oração, você tem algum amigo que você quer orar por ele? Tem alguma situação lá na escola? Aí sim, ele vai falando. E até aleatoriamente também, mesmo no, fora da oração, mas de repente a gente quer assistir o nosso filme, a nossa série, eu gosto muito de série, aí de repente vem o filho, ô papai, tem uma situação assim, assim, a gente geralmente, não, depois você fala, deixa eu assistir. Só que de repente naquela hora que ele vai abrir uma situação que ele estava vivendo ou está vivenciando na escola, né? E agora, a questão da oração, principalmente, você reunir o menino, a menina e falar para ela, perguntar se ela tem algum pedido específico, isso daí é uma estratégia espiritual, nem psicológica, é espiritual, que com certeza funciona muito. Então, muito obrigado. Diga. O pai e a mãe ali vai cantar um louvor, esse louvor já vai, né, trazendo uma facilidade na comunicação. Vai falar sobre um versículo, vai ser fácil ela se abrir, ele se abrir. Vai ser muito fácil. Amém. E há uma comunhão muito gostosa na família, assim, muito bom. Amém. Mas é mesmo, com certeza. Falo por experiência própria. Tanto como filho, como também enquanto pai. Como pai. Glória a Deus. Para quem tem o chamado para o departamento infantil, gostaria de trabalhar com crianças na igreja ou no evangelismo, mas fica com aquela preocupação, eu não tenho jeito com criança, o que você diria para essa pessoa? Olha, se acontecer exatamente como você está falando, se a pessoa tiver o chamado, com certeza ela já vai ter o jeito, né? Porque Deus capacita os escolhidos. E Ele, com certeza, abençoa todo aquele que se prontificar. Senhor, eu não sei nada,
mas eu quero fazer. Se for da sua vontade, usa a minha vida. E tudo é prática, tudo é o começar. Ora, se dispõe e comece. E a experiência você vai adquirindo com o tempo. E quanto mais experiência, mais à vontade com as crianças você vai ficar. Agora tem uma coisa para você que está nos ouvindo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Experimente, vai valer a pena. E hoje existem vários recursos também, como você falou, você falou no começo, lá no comecinho, quando você se converteu lá, Batista, o pastor Eli, aí tinha, não era o DEPAC, eu confundo o DEPAC porque tem aqui o Departamento dos Adolescentes. Como que é o nome do departamento que ensina as crianças, que ensina a trabalhar com crianças? Você falou lá no começo, que ia ter um curso do A PEC? PEC, isso, PEC, Isso. exatamente, É. exatamente. E é Então, hoje recurso. existem vários É, recursos que ensinam como trabalhar com crianças. criança. Essa semana mesmo eu recebi um curso, vou fazer propaganda aqui, hein? Quer ver? Deixa eu achar aqui, Rose, ó. Olha o que o curso oferece, e é pelo WhatsApp. Nem adianta falar Olha, assim, mas eu não manjo de internet, não sei o que, não. É pelo WhatsApp. Pregação infantil na prática. Aprenda a ensinar a palavra de Deus para crianças de forma simples, clara e envolvente. Para quem é este curso? Para quem dá aula na escola bíblica dominical, trabalha com culto infantil, quer melhorar sua forma de ensinar crianças, sente dificuldade em prender a atenção delas, a gente tem que competir com o Sonic, com a Marvel, então é um desafio prender a atenção delas, realmente. Porque ela tá na salinha lá, mas tá pensando no que vai fazer quando chegar em casa, que vai jogar, que vai fazer não sei o quê. E várias outras coisas aqui que o curso ensina. Pagamento via Pix, R$ 20. Não é publicidade, tá? Não vou ganhar nada nada financeiramente, né? Mas é, é a expansão do reino. glória a O que eu quis dizer é que existem vários cursos, pessoas muito capacitadas que ministram esse ensinamento para que a gente que quer trabalhar com crianças possamos nos aperfeiçoar, né? Deus chama e também dá, além dele capacitar espiritualmente, ele dá os recursos. E se você que está numa igreja, está num Hum, local que tem a necessidade, não tem pessoas disponíveis, se disponibiliza, hum, começa. Deus vai à frente, Deus vai capacitar. Ora e vai. E o trabalhar é do Senhor. porque Vai se a valer a pena. pessoa, se a pessoa fala assim, mas nessa igreja não tem nada para as crianças, aí já é um sinal de que Deus está chamando essa pessoa, porque ela percebeu que ali não tem nada para as É, crianças. não tem nada para criança, verdade. Então E adianta. tem igreja ainda hoje que eu, né, posso falar Hum, que vi com meus olhos, criança ainda andando para lá e para cá no horário do culto, uhum, e é triste, porque eu sei, ela está recebendo ali de alguma maneira. De alguma uhum, maneira, ela sabe que está numa igreja, ela sabe que é louvor, ela sabe que sim, a gente pensa que não, mas ela está ouvindo que é de ela está Deus, antenada, com mas certeza. poderia ter um lugar mais específico, mais próprio, né? Onde cada Uhum, domingo ela pode decorar um versículo. sim. Exatamente. Travou. E aí, e você falou que passou, teve experiências, acabou de falar, já passei por igreja que não tem o culto infantil, o culto, uma linguagem infantil, vamos dizer assim. O que você faria de diferente lá no começo da sua trajetória? Ou seguiria da mesma forma? Olha, eu teria feito melhor. Eu teria feito melhor. Eu teria me Uhum. capacitado melhor. Hum, E sempre eu olho e vejo, eu tenho que fazer melhor. E eu acredito que nós devemos sempre pensar assim, sempre fazer melhor. Como eu poderia fazer melhor, né? E hoje eu não tenho tanta facilidade
como eu teria no começo, em Uhum. estudar, em fazer cursos e outras coisas mais. Então, eu faria melhor. Eu teria estudado mais. Eu faria melhor. Entendi. Espetacular, porque isso fica de ensinamento para quem está começando agora, né? É aquilo que a gente fala, Deus dá o talento, mas cabe a nós multiplicarmos esse talento, né? Então ele deu dois, esse depois estava com quatro. E se ele já ficou com quatro, provavelmente ele ia poder multiplicar por e ter oito, né? Dobrar, ter oito, e depois 16. Então cabe a nós a- essa busca por aperfeiçoamento. E o que você Cabe a sonha para a nós. próxima geração dentro da igreja? Olha, eu sonho que a igreja, ela precisa apoiar os jovens, apoiar Uhum, as crianças, onde eles possam chegar e se sentir amado, acolhido, né? A igreja precisa ter este meio de acolhimento. E uhum, ali também programas onde incentiva a leitura bíblica, o estudo, a oração, onde elas possam ter uma fé genuína no Senhor. Isso eu sonho para as igrejas no futuro, tanto para os adolescentes, como para os jovens, como para as crianças, onde elas aprendem a viver com propósito, onde elas possam desenvolver essa fé genuína, né? Onde ela possa aplicar no mundo de hoje, nas dificuldades de hoje, com né? aplicação pessoal. É, porque como nós já falamos, hoje elas têm a distração na mão. Sim, Então a igreja precisa ter atrativo para esses jovens, porque na mão dela já tem um atrativo para ela não estar ali. Então é isso que as igrejas precisam. Chegou, abraça, elas possam se sentir amadas, né? Que ela possa ter programação para os jovens. sim. E sem jovem na igreja, Quando nós velhinhos morrermos, quem vai ficar no lugar, né? Se não, então, por isso precisamos ter esse cuidado com os jovens e com as crianças. com as crianças, é muito importante. Também. Então, olha, muito obrigado, mamãe, convidada especial de hoje. Muito De obrigado nada. por tudo que você compartilhou aqui com a gente, todos esses ensinamentos, todas essas experiências. Claro, tem muito mais. Tem muito Ficaremos mais. conversando aqui muito tempo mesmo, Sim. mas você que está nos assistindo, a minha mãe falou, relutou para participar, porque ela falou assim, mas parecia um Jeremias falando, mas eu não sei falar, como que eu vou falar da minha experiência, não sei o quê. Meu, é tranquilo, é um bate-papo. E assim, o que eu quero dizer é que você falou muito bem, explicou muito bem. Então, é uma professora não só para as crianças, mas para adultos também. Pode tranquilamente dar aula para adultos também, viu? E, Obrigado. e foi muito bom, muito edificante. E em nome de Obrigado. Jesus, nossa oração é que edifique quem estiver nos assistindo. E você que está nos assistindo, já agradeço a sua presença. Lembra de se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixa um like se você gostou do conteúdo e compartilha com alguém que você entende que precisa ouvir essa mensagem, tá bem? E nós vamos para o nosso Responde na Lata, o famoso Tudo Responde na Lata, beleza? Então vamos lá, hein? bem. Agora que rujam os tambores e vamos para o Responde na Lata. Uma palavra que define o seu ministério com crianças. Amor. Um versículo que você sempre ensina. É tantos versículos, né? Mas o versículo que eu foco com essas crianças é Efésios 6, versículo 1. Uhum. Obedecei aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor.
Posso falar sobre tudo, sobre qualquer lição eu volto. Porque obedecer os seus pais, você está obedecendo a Deus. Aí sim. Uma frase de criança que te marcou. Tem alguma? Z, Emociona, né? você é especial para mim. Glória a Deus. Vamos lá, para se recompor aí. Bíblia ilustrada ou história contada? Oi? Bíblia ilustrada ou história contada? Todos dois. História contada. Uhum. Hoje nós E, usamos os dois, né? sim, hoje você usa Hoje, os dois. Ah, sim, tá bem. Nós temos aqui um gesto simples que comunica o amor de Jesus. um gesto simples, Que comunica o amor de Jesus. você ajudar. Pode Amém. ser financeiramente, pode ser emocionalmente, você ajudar. Algo que as crianças te ensinaram sobre Deus. Algo que as crianças me ensinaram, a simplicidade. Hum, A simplicidade. ótima, ótimo ensinamento. Lição valiosa. Sim. Então vamos lá. Um desafio que só quem trabalha com crianças entende. Ah, precisa de muita oração. A guerra Precisa. espiritual A é. guerra espiritual. Uhum. Esse é um desafio. Libras representa o que para você? Aprendizado, crescimento, conhecimento, ajuda também. Sim. Complete a frase. Evangelizar crianças é. Bênção. É bênção. Na vida de quem evangeliza e na vida delas. O reino de Deus começa quando. Essa aqui é interessante. Todas são, mas essa aqui eu que. O reino O de Deus reino de começa Deus, quando? o reino de Deus começa quando? Quando? O reino de Deus é. Amém. É um reino eterno. Sempre eterno, né? Não tem começo nem fim, sempre existiu. É o reino dele, porque ele sempre existiu. É. Ele é. Ótima, ótima teologia, teóloga Zenaide. Amém. Tem alguma consideração final que você queira deixar? Algo que você queira deixar É. para quem está nos assistindo? O Senhor Jesus, o nosso Deus, ele disse: Eu sou, né? Ele é. E é isso, eu quero deixar a minha consideração aos pais e você que não é pai, sempre tem uma criança próxima de você. É, Ame essa criança, fale do amor de Jesus a essa criança e valorize a criança que está próxima de você. Ela é muito importante para Deus. amém. Esse é o meu foco para você que está me ouvindo. Uma criança é muito Nós, importante para Deus. nós, a responsabilidade de educar é do adulto, né? Da família, do tio, do avô, da avó.
Claro Isso. que a responsabilidade ali principal é dos pais, é dentro de casa, mas a igreja, ou os vizinhos, ou os sobrinhos, querendo ou não, é nossa responsabilidade, né? Se nós temos lá sobrinhos que Mas, os pais não conhecem a Cristo ainda, cabe a nós transmitirmos muito Cristo bem. para essas crianças. Exato. Por isso que nós devemos e precisamos, né, ser luz para na vida desses pais, Sim, porque através dos pais, né, através das crianças você ganha os pais e você ganhando os pais você já está abençoando essas crianças também. com certeza. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Mãe, Eu que que eu ia falar assim, ó, eu agradeço. falo assim, Zenaide, né? É estranho falar Zenaide. Muito obrigado, mãe, por aceitar este convite e Eu que compartilhar com a agradeço. gente, porque galera, eu escuto essas histórias, algumas para mim são novas aqui, como o caso da Gabriela, ou não conhecia ou não lembrava dessa história, mas gostaria que você que está nos assistindo pudesse ouvir também, por isso que eu chamei ela, falei, mãe, você precisa falar isso lá no podcast. Quanto mais pessoas a gente puder edificar, expandir o reino, estamos aqui para trabalhar para a expansão do reino. Então, quanto mais pessoas ouvir, melhor. Eu vou Amém? dizer obrigado em libras. E eu vou te aplaudir em Libras. Deus Né? abençoe. Toda a glória para Deus. Né? Aplaudir o nosso Amém. Deus pela sua vida. Glória a Deus. Bom, Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Galera, Amém. começamos, também terminamos. Graça e paz a todos. Amém.